Se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Verso 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O texto dessa palavra diz aqui: uma mulher cananeia demonstra fé. A palavra de Deus aqui no contexto fala que Jesus estava em Genezaré, pregando a palavra, ministrando, curando muitos enfermos e endemoniados que estavam ali naquele lugar. Depois que eles atravessaram o mar, a qual Jesus veio caminhando sobre o mar da Galileia, eles chegam a Genezaré, e ali em Genezaré as pessoas começam a levar muitos doentes, muitos enfermos, endemoniados, e Jesus ali, ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a fazer milagres. Só que ali também estavam os fariseus e escribas, e ali começou um diálogo entre Jesus, os discípulos e os fariseus. Começou ali um diálogo, um questionamento da parte dos fariseus em relação a algumas tradições, que os discípulos ali estavam quebrando algumas tradições dos fariseus, e os fariseus aí então foi interrogar Jesus, porque os discípulos, eles não respeitavam as tradições. E Jesus, ele fala ali num contexto aqui para a gente entrar logo na palavra, a qual a tradição ali que estava sendo quebrada, no verso 11 do versículo 24, capítulo 14, Jesus responde: o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso sim torna um impuro. E ali Jesus fala que os fariseus, eles eram guias cegos, guiando outros cegos. Por esse motivo ali eles começam a se enfurecer com Jesus. E Jesus, ele sai de Genezaré, sai de Israel, e a Bíblia fala que ele vai para uma região chamada Tiro e Sidom. Ele sai da nação de Israel e vai para uma outra nação, uma nação vizinha, para as regiões de Tiro e de Sidom. E aqui a gente entra na palavra aonde uma mulher, a Bíblia não nos fala o nome dela, a Bíblia não relata, mas a Bíblia começa no versículo 21 ali, ela começa dizendo assim, que uma mulher da região ali de Tiro e Sidom, natural dali, ela veio a ele gritando. Uma mulher estrangeira, não era judia, não era israelita, mas de alguma forma ela soube que Jesus, ele tinha o poder para libertar, ele tinha o poder para curar, ele tinha o poder para restaurar. E hoje ele está aqui, e eu falo para você, ele não tinha, ele tem o poder. Ele tem o poder para libertar, ele tem o poder para curar, ele tem o poder para restaurar. Ainda que o médico fale que está entre a vida ou a morte, mas como eu já disse nessa noite, ele é o dono da vida. Aleluia. E a Bíblia
vai dizer que aquela mulher, ela de alguma maneira, ela soube que Jesus estava no país dela. Não estava em Israel, mas estava ali na região do país dela, da nação dela. Aleluia. E no texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela tinha um problema muito grande na sua casa. Ela tinha um problema sério na sua casa. Aleluia. Que era a sua filha. Tanto é que quando ela chega na presença de Jesus, ela pede socorro para Jesus, ela pede misericórdia ao Senhor Jesus, ela reconhece Jesus como Senhor. Ela fala: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Jesus, a qual estava ali, era filho de Deus. Ela reconhece Ele como Senhor. E ela sabia que Ele poderia fazer aquilo que ela precisava. Ela deixou aquele problema lá na casa dela. Ela deixou aquela situação lá na casa dela e foi procurar ajuda naquele que podia ajudá-la. Eu não sei o que você deixou na sua casa, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado lá dentro do teu lar. Eu não sei qual a situação que você tem vivido e que muitas vezes está como essa mulher. Aleluia. Sofrendo. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E da mesma forma como você veio para este lugar, um lugar onde Deus se manifesta, um lugar onde a glória de Deus é manifestada, um lugar onde sinais, milagres e maravilhas acontecem, porque Jesus está aqui. E se você deixou essa situação na sua casa, talvez isso que tenha te feito chorar, saiba que Ele está aqui, você está no lugar certo. Aleluia. Aleluia. Ela não perdeu a oportunidade, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, que ela não perdeu a oportunidade de estar na presença daquele que pode fazer, que podia fazer algo por ela. Aleluia. Ela não se conformou. A primeira coisa que eu aprendo com ela é que ela não perdeu a oportunidade de estar na presença do Senhor, a qual poderia fazer algo por ela. A outra coisa é que ela não se conformou. Com o que, pastor? Com a situação que ela estava vivendo lá na casa dela. Porque muitas vezes, irmãos, nós conhecemos, às vezes vivenciamos ou conhecemos pessoas, famílias que acabam se conformando com a situação que está passando, com a situação que está vivenciando. Aleluia. A casa está de cabeça para baixo. A família está sendo perdida. O casamento muitas vezes está indo embora. As coisas estão acontecendo assim de forma totalmente desagradável. E muitas vezes nós achamos que isso é normal. O inimigo estava agindo na casa daquela mulher. O inimigo estava acabando com a vida da filha daquela mulher. Mas ela soube que Jesus estava passando ali pela região dela. E ela não se conformou em vivenciar aquilo que ela estava passando dentro da casa dela. Talvez hoje Deus já está falando com alguém aqui nessa noite. Como eu já disse, eu não sei o que você tem passado na sua casa, mas a palavra de Deus fala para você nessa noite: não se conforme com aquilo que o inimigo tem tentado colocar na vida da tua família. Aleluia. A Bíblia diz que Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós que somos filhos de Deus, nós servimos um Deus que veio para dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Talvez a situação dentro da tua casa tenha te feito chorar, e o inimigo está pulando em cima dessa situação. Talvez tenha pensado que você já está derrotado, e muitas vezes nós agimos assim, como nós já estivéssemos derrotados. Nós nos conformamos com a situação. Mas hoje Jesus te chama para trazer vida para dentro da tua casa, irmãos. Como foi falado aqui, eu creio que mulheres vão se levantar como mulheres de Deus. Aleluias. Como Débora, intercessoras que vão interceder pelo seu lar, pelos seus filhos. Aleluia. O inimigo quer acabar
nossos filhos, quer tocar na nossa família, que é um projeto de Deus. A nossa família é um projeto de Deus. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Aleluia. E aquela mulher, ela não se conformou com a vida qual a filha dela estava levando, com o sofrimento. E ela foi até Jesus, ela pediu misericórdia, pediu um socorro para o Senhor Jesus. Ela não se conformou. Nessa noite, Jesus tem vida para a tua casa nessa noite. Aleluia. Jesus tem vida, Jesus tem salvação, Jesus tem libertação. Aleluia. Não se conforme com contenda dentro da sua casa. Aleluia. Você é um servo do Senhor. Você é uma mulher de Deus, representantes do céu aqui nessa terra. Aleluia, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós, têm que olhar para dentro da nossa família e falar: nossa, como aquelas pessoas são diferentes. Como o lar daquela pessoa transmite paz. Como é tão gostoso entrar numa casa e você sentir paz ali naquele lugar. Como também é tão terrível, irmão, você entrar em uma casa e você sentir um peso. Aleluia. Quantas vezes, em visitas, eu fui em alguns lares ali para estar orando por alguém, você sentia aquele, quando você entrava assim, você já sentia aquela opressão. Aleluia. Mas ali nós orávamos, trazíamos a presença do Senhor Jesus, trazíamos a presença do Espírito Santo, e logo o ambiente ele era mudado, ele era transformado. Aleluia. É isso que Deus tem para as nossas vidas aqui nessa noite, irmãos. Aleluia. Aonde entra a luz, a treva vai embora, irmão. As trevas têm que bater em retirada, ela bate em retirada. Aleluia. Aleluia. Talvez você veio para cá de uma maneira, mas como foi ministrado aqui na quarta-feira, você vai levar aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Você vai levar a presença de Deus para a tua casa. Aleluia. Você vai levar a presença do Espírito Santo. Talvez lá só tem motivos de lamento, de briga, de contenda, mas hoje você vai levar a paz do Espírito Santo para teu lar. Aleluia. Se isso tem te feito chorar, se isso tem feito você ficar entristecido, aleluia, mas hoje Deus tem alegria para a tua casa. Aleluia. Ela não se conformou com a ação do maligno sobre a vida da filha dela. Aleluia. E a Bíblia diz que ela veio, eu imagino quando ela viu Jesus passando por aquele lugar, os seus discípulos também caminhando ali com Jesus. Quando ela viu Jesus, a Bíblia relata isso. A Bíblia diz que ela veio gritando atrás de Jesus. Se você quiser acompanhar no texto aí no verso 22, olha como ela veio se encontrar com Jesus. Veio a ele gritando. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quando a pessoa precisa muito de um milagre, ela não vai orar. Ela não vai orar de qualquer maneira. Ela não vai orar com pouca fé, mas ela vai expor aquilo que ela precisa. Ela precisava de algo que era muito grande para a família dela, para a filha dela. E a Bíblia diz que ela veio gritando atrás de Jesus. É quando nós clamamos aqui, quando nós clamamos e oramos por alguém, nós oramos com fé. Mas quando a situação é na nossa casa, é na nossa vida, aí nós oramos com mais fé ainda. Nós gritamos mais ainda: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. E a Bíblia diz que ela foi assim ao encontro de Jesus. Ela veio gritando. Ela não se importou com as pessoas que estavam ali do lado de Jesus. Ela não se importou com os discípulos. Aleluia. Mas ela veio gritando. Ela se expôs. Ela se expôs porque ela precisava de um milagre. Às vezes nós temos aquele pensamento, nós nos reprimimos muitas vezes. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele escuta um clamor. Ele pode estar arrodeado de uma multidão muito grande,
Mas se tiver lá um cego à beira do caminho, lá clamando: Senhor Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim, a Bíblia nos fala que ele para ouvir, ele para atender. Aleluia. Talvez no momento do louvor aqui você talvez não levante a mão, porque talvez você pense: mas quem sou eu? Jesus não vai me notar, Jesus não vai me ouvir. Mas eu quero falar para você nesta noite: continue clamando, continue buscando, continue clamando ao Senhor Jesus, porque Ele vai parar para te ouvir. Aleluia. Ele continua ouvindo o clamor da tua igreja, irmão. Aleluia. Ela se expôs. Não se reprime, irmão. Não se reprima. A palavra de Deus fala que aquele que Ele bate, a porta é aberta. Aquele que pede com fé, irmão, alcança. Aleluia. Lembra daquela mulher, depois de 12 anos com uma enfermidade, um fluxo de sangue, já havia tentado tudo que ela podia tentar, já havia gastado tudo que ela tinha, mas da mesma maneira ela soube que Jesus, ele estava passando por ali. Ela sofria de um fluxo de sangue. Aleluia. Ela nem poderia estar lá no meio das pessoas, mas ela foi lá e ela se expôs. Ela se expôs. E através da fé, o texto diz, ela creu que somente se tocasse em Jesus, somente tocasse na orla das suas vestes, ela poderia ser curada. Aleluia, irmão. Imagine uma pessoa que já tentou de tudo que podia fazer. Aleluia. Já não tinha mais outras coisas que pudesse fazer com que ela viesse alcançar a cura que ela precisava. E muitas vezes nós vivemos situações assim também. Parece que nós tentamos uma coisa, não dá certo, tentamos outra coisa, não dá certo, fazemos uma coisa, também não dá certo. Parece que chega num momento a qual nós vemos que não tem mais jeito, não tem mais saída. Aleluia. Parece que não tem mais solução para os nossos problemas. Parece que tudo que a gente vai fazer não vai mais dar certo, ou vamos conseguir alcançar aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias formas é uma forma natural, mas nós servimos a um Deus que age no sobrenatural. Aleluia. Ele age no sobrenatural. Talvez você possa fazer tudo o que você pode fazer com as suas forças. Talvez você venha gastar tudo que você tem, todos os seus recursos, seja financeiro, seja qual for. Você não vai conseguir. E muitas vezes isso acontece, irmãos, na nossa vida, para Deus nos mostrar que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo aquele que pode fazer milagre. Muitas vezes o médico vai falar para você: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída. Talvez o seu advogado vai falar para você: olha, a causa está perdida. Talvez algum vizinho seu venha falar para você: olha, os teus filhos não têm mais solução. Mas como diz a letra daquele louvor, a última palavra, ela vem do céu. A última palavra na tua vida, ela vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue clamando ao Senhor. Nós fizemos a campanha de 12 dias de clamor. Nós fizemos a campanha de uma carta para Deus. Talvez tenha pessoas já desanimadas ou tristes, entristecidas, porque ainda não recebeu resposta. Mas a resposta ela vem, irmão. A resposta ela vem, talvez não venha no tempo a qual você deseja, mas no momento certo, Deus vai agir no teu favor. Deus vai agir no teu favor. Ele não deixa ninguém sem resposta. Aquele que clama, a palavra de Deus diz, aquele que clama, o Senhor, Ele ouve. Ele ouve e atende. No verso 23, aleluia. No verso 23, depois do verso 22, ela clama ao Senhor e diz para Jesus: minha filha está endemoniada, está sofrendo muito.
Daí a palavra no verso 23, olha o que diz a palavra: mas Jesus não me respondeu palavra. Ela vai gritando na presença do Senhor Jesus, ela vem gritando, pedindo socorro para o Senhor Jesus. Ela se expõe, ela expõe o problema que ela estava vivenciando dentro da casa dela. No mínimo, acho que o que ela queria ouvir ali era uma palavra do Senhor Jesus. No mínimo, acho que ela queria ouvir ali: olha, seja curada. Igual quando nós vamos falar com alguém, expomos o nosso problema para alguém, seja qual for a necessidade, mas quando nós vamos até uma pessoa e colocamos ali a nossa esperança naquela situação e vamos apresentamos o nosso problema para alguém, o que nós esperamos daquela pessoa é uma resposta, principalmente positiva, né? Tá aqui, vou resolver o teu problema, pode deixar comigo, vou resolver para você. Mas a Bíblia diz que ela foi ao Senhor Jesus gritando. No verso 23, a Bíblia diz: mas Jesus não me respondeu palavra. Esse momento é um momento muito sério, irmãos. Um momento que nós temos que ter muita sabedoria, porque, como eu já disse aqui, nós fizemos as campanhas e muitas vezes nós depositamos ali toda a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza que nós vamos alcançar, que nós já vamos ter a resposta. Mas pode ser que aconteça como aconteceu aqui naquela hora, naquele momento. A Bíblia diz que Jesus, ele não respondeu palavra. Talvez você está esperando algo do Senhor nessa noite, mas até o momento Deus não lhe respondeu palavra. E por que nós temos que ter sabedoria? É de entender o silêncio de Deus. De entender o silêncio de Deus. Porque muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e nós queremos que aconteça da nossa maneira, mas não é da nossa maneira que Deus quer que aconteça as situações. Eu lembro pouco tempo atrás que foi testemunhado aqui que a irmã queria sair, que a irmã queria continuar no emprego, porque ela julgava que aquele emprego era o melhor para ela, e ela pedia para continuar no emprego. Só que as coisas foram acontecendo exatamente ao contrário do que aquilo que ela não queria que acontecesse, que era ir trabalhar com o esposo no pet shop. Só que as coisas foi acontecendo, e daqui a pouco eu creio que Deus já foi trabalhando no coração dela, fazendo com que ela visse que aquilo ali era o trabalhar de Deus. A resposta que ela queria não veio, Deus não lhe respondeu palavra, mas lá na frente mostrou para ela que o agir de Deus era maior na vida dela. Às vezes nós perdemos a bênção, irmão, porque nós não entendemos o silêncio de Deus. Nós queremos algo que julgamos que é o melhor para nós. Queremos que Deus faça algo segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos, mas muitas vezes não acontece da maneira que nós desejamos. Deus não responde dessa maneira, e muitas vezes nós nos desanimamos, nos entristecemos e acabamos até desistindo daquilo que nós queríamos. Desistimos da nossa fé, começamos a olhar para trás, começamos a julgar que Deus não está ouvindo mais o nosso clamor. Aleluia! Mas é momento, irmãos, muitas vezes de nós entendermos que Deus está trabalhando em nosso favor. Se você tem pedido ao Senhor alguma coisa e Deus não tem te respondido palavra, creia que Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia! Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo tantas vezes não entendia o porquê Deus não ouvia a minha oração, aquilo que eu pedia. Aleluia, mas lá na frente Deus se revelou de uma forma tão grande na minha vida, que eu falei: ainda bem que Ele não ouviu a minha oração, ainda bem que Ele não ouviu o meu clamor. Os pensamentos de Deus, irmãos, Ele é mais alto que os nossos pensamentos.
E a Bíblia continua dizendo aqui, depois de Jesus não lhe responder palavra, na continuação do texto, daí começou a ter um diálogo entre os discípulos e Jesus. Na continuação diz assim: então os seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram para Jesus: manda ela ir embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Daí no verso 24, Jesus ele responde, mas ele não responde para ela, ele responde para os discípulos, e responde assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Os discípulos eles se aproximam de Jesus e falam para Jesus: olha, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. O clamor daquela mulher começou a incomodar os outros, irmãos. O teu clamor, ele tem que incomodar o inferno. Creia assim nesta noite. O inimigo das nossas almas, ele quer que você venha desistir, como eu já falei. Talvez a resposta não venha, e muitas vezes as setas malignas vêm ao nosso coração. Está vendo? Jesus não está te respondendo. Aleluia. E daí para ajudar vem aquelas outras pessoas, né? Manda ela embora, porque está incomodando, está clamando, está incomodando. E daí vem uma resposta, e não uma resposta para ela, mas uma resposta para os discípulos. E para piorar a situação, a resposta é: eu não vim para os estrangeiros, eu não vim para ela, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas muitas vezes, irmãos, vão querer fazer com que você venha desistir, vão querer fazer com que você venha se entristecer na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E muitas vezes a resposta que vai vir, muitas vezes até mesmo do altar, não é aquela que você esperava. Aleluia. Mas o texto vai continuar dizendo que ela não se deixou desanimar, ela perseverou, ela continuou clamando ao Senhor. Na continuação do texto, e o Senhor fala para nós nessa noite: continue crendo, continue clamando. Aleluia. A Bíblia diz uma história, fala de um rei chamado Ezequias, a qual o profeta Isaías chega na sua casa e fala: olha, arrume as suas coisas, que certamente você morrerá e não viverá. Foi uma palavra profética vindo do próprio Deus. Aleluia. A Bíblia não diz que Ezequias ele se desesperou em acreditar naquela palavra, qual ele iria morrer. Ele não foi preparar o velório, não foi assinar lá o plano fúnebre, mas a Bíblia diz que ele se virou para a parede, orou, chorou, clamou ao Senhor. Aleluia. Mesmo diante de uma palavra de morte, ele foi clamar ao Senhor. E é isso que Deus tem para as nossas vidas aqui nesta noite, irmãos. É isso que Deus tem para a nossa vida, falando para mim e para você que o nosso clamor, ele pode mudar situações assim, como nós clamamos aqui pelo irmão da nossa irmã. Aleluia. A notícia é de morte, mas o nosso clamor, ele chega até o céu. Aleluia. Aleluia. A situação lá na nossa casa não está bem, mas o nosso clamor, ele chega até o céu. Aleluia. As nossas orações, elas continuam sendo ouvidas pelo nosso Deus, um Deus que tem todo o poder para mudar qualquer que seja a situação, seja a falência do matrimônio, seja uma dependência química dentro da família. Deus, ele pode libertar. Deus, ele continua ouvindo o nosso clamor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela não se deixou abater. Mesmo depois a primeira vez, Jesus não lhe responde palavra. E a segunda vez, a resposta foi de uma forma negativa, falando: olha, eu não vim para ela. Aleluia. Eu não vim para ela, mas eu vim para os judeus. Aleluia. A história daquela mulher ali, eu creio que já estava começando
que Jesus fala: olha, eu não vim para ela, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. No verso 25, eu creio que depois que ela ouviu aquela resposta para os discípulos, o texto diz, no verso 25: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Em outras versões, em outra versão está: socorre-me. Aleluia. Talvez, quantas pessoas estão aqui, irmãos? Quantas pessoas estão talvez assistindo? Quantos irmãos já não tem mais vigor, não tem mais ânimo para vir à casa do Senhor? Já não tem mais vontade de estar na presença do Senhor, ou já não tem mais esperança de estar na presença do Senhor? Aleluia, porque não teve a resposta qual queria. Aleluia. Ou teve uma resposta, ou deixou com que outras pessoas viessem influenciar de uma forma negativa. Mas essa mulher, ela nos dá um exemplo de, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de uma resposta dura, a Bíblia não diz que ela sai reclamando, ela sai murmurando. A Bíblia não diz que ela vai para sua casa chorando, que desistiu dos seus propósitos. Mas a Bíblia diz que ela, na presença do Senhor Jesus, ela se ajoelhou e ela adorou ao Senhor, mesmo diante de uma resposta negativa, mesmo depois de ouvir aquilo que ela não queria ouvir. A Bíblia diz que ela se ajoelhou e adorou ao Senhor e disse: socorre-me, Senhor Jesus, socorre-me. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite e você não consegue mais achar saída para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Nessa noite Jesus te convida a se colocar na presença dele com o coração quebrantado. Peça socorro para ele nessa noite. Aleluia. Se é uma situação que você não pode mais, se é algo que você não pode mais resolver com as suas forças, você não tem mais controle nessa situação, peça socorro para aquele que pode te socorrer nessa noite. Aleluia. Aleluia. O salmista Davi, em um momento de angústia, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O nosso socorro, ele vem do Senhor, irmãos. O seu socorro, ele vem do Senhor. Não se deixe ser vencido. Talvez o inimigo quer destruir a tua casa, como estava acontecendo na família daquela mulher. Aleluia. Mas você está na presença daquele que é todo poderoso. Então fale para ele: Senhor, socorre-me, socorre-me. Sabe por quê? Porque o mesmo salmista diz que ele é o nosso socorro bem presente, irmãos. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia. Para você que está angustiado, para você que está desesperado, você que tem uma situação terrível, você que precisa de um socorro do Senhor, ele é o nosso socorro bem presente. Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No verso 26, depois daquela atitude dele, da mulher, ela fala: Senhor, socorre-me. E daí no verso 26, daí é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para ela. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele usou como de uma resposta, como uma metáfora, e disse isso para ela. E daí no verso 27, ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.
Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Depois de uma resposta, mais uma vez, uma resposta dura do Senhor Jesus para ela: olha, não é certo eu dar para você aquilo que é dos filhos. Aleluia. E ela fala: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Deus tem muito mais do que migalhas para você nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. No verso 28, já convido aqui o ministério de louvor. No verso 28, daí Jesus, depois dessa resposta dela, Jesus ele respondeu uma vez mais e disse: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Aleluia. Mulher, grande é a sua fé. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa falar isso para mim e para você nessa noite. Grande é a sua fé, seja feito conforme a sua vontade, ou seja feito conforme a sua necessidade. Irmão, a fé daquela mulher trouxe libertação para a casa dela, para a filha dela. A fé daquela mulher trouxe alegria novamente, porque imagine um ambiente onde uma filha, vamos nos colocar no lugar de uma mãe ou de um pai, a qual tem o seu filho ali atormentado, endemoniado, vai procurar socorro na presença do Senhor Jesus e muitas vezes ouve aquilo que não queria ouvir. A resposta muitas vezes é dura: olha, a bênção não é para você, é para eles. Mas mesmo assim, mesmo diante daquelas respostas, do endurecimento ali, ela permaneceu firme, acreditando. E por ela acreditar, por ela ainda agir com fé, crer, acreditar em Jesus, Jesus falou para ela: olha, pode ir embora e vai acontecer conforme a tua vontade. Aleluia. Como eu já disse aqui nessa noite, eu não sei o que você trouxe para cá, eu não sei o que você deixou na tua casa, eu não sei o que você tem apresentado hoje na presença do Senhor, ouvindo esta palavra, mas eu creio que Deus falou ao teu coração nessa noite. Aleluia. Eu creio que você muitas vezes vai tomar uma atitude diferente, você não vai se conformar muitas vezes com a situação a qual você tem vivido na sua casa. Aleluia. Talvez muitas pessoas tenham feito você pensar que não tem mesmo mais jeito. Talvez, como os discípulos ali falavam: olha, manda ela embora porque está incomodando, ela está vindo gritando. Aleluia. Mas eu quero falar para você nessa noite: Deus continua ouvindo o teu clamor. Deus, Ele ouviu o teu clamor aqui nesta noite. Aleluia. Deus, Ele tem ouvido a tua oração. Aleluia, Deus. Deus, Ele tem ouvido aquilo que você precisa, irmãos. Basta somente você orar, clamar, acreditar. Ele está aqui nessa noite. Eu creio que Ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar para te atender nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus vai transformar vidas aqui nessa noite. Deus vai transformar famílias aqui nessa noite. Aleluia. E creia que Ele não vai rejeitar a tua oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Se você precisa de algo que para você, irmãos, com as suas forças você já não consegue mais resolver, aquilo que você já não tem mais domínio sobre essa ação ou sobre essa situação a qual você tem vivido, Jesus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de vida. Se o inimigo tem tentado roubar a alegria no teu lar, hoje você vai levar a presença do Espírito Santo para a tua casa. Aleluia. Eu profetizo aqui nesta noite, aleluia,
corações, onde o inimigo, Senhor, tem tentado roubar, Senhor, comunhão, Senhor, onde tem aprisionado, Senhor, muitas vezes, Pai, os filhos, família, Senhor, que nessa noite, Pai, venha, Senhor, ser quebrado, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor venha agir, Senhor, com teu amor. Oh, meu Deus, nós clamamos a Ti, Pai, e cremos, Senhor, que cadeias, Pai, está sendo quebrada nessa hora, Pai. Toda ação maligna, Senhor, está sendo quebrada. Todo laço, toda seta maligna vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Deus
do Senhor. Que você possa guardar no seu coração essa palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Como aquela mulher que ela saiu da sua casa, deixando lá um problema, foi até Jesus, e através da sua fé ela voltou com milagre. Eu creio que pessoas estão vivendo dessa forma aqui essa noite. Vieram até Jesus e vão sair de posse da vitória. Amém? Glória a Deus.